E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, eu queria hoje comentar um pouquinho sobre o hip hop e como o hip hop ele tem interferência na cultura americana, da cultura americana, na cultura americana. Quando eu estou falando americano aqui, eu me retrato ao estadunidense, não é isso? A gente sempre tem esse hábito de falar americano para estadunidense, mas o correto é estadunidense. Vamos falar um pouquinho sobre a origem do hip hop e como isso tem resultado de uma situação econômica dos Estados Unidos que acabou criando uma cultura dentro do território americano, que é uma cultura hoje conhecida em todo o mundo, ok? Bom, galera, então o título aqui desse tópico, de maneira bem simplificada, só para a gente entender mesmo, olha, o hip hop é uma cultura originada da desigualdade e da diversidade. Por que isso, gente? O hip hop ele é fruto, na verdade, dos problemas sociais encontrados nos grandes centros dos Estados Unidos na década de 70 e também da diversidade cultural que existia nesses centros urbanos e nas áreas periféricas desses centros urbanos. Negros, latinos, propriamente até mesmo asiáticos. Essa confluência, então, de culturas diversificadas em um local que passava por um momento de extrema pobreza, muita miséria, criminalidade, tráfico de drogas, violência, fome, isso vai acabar fomentando, então, o surgimento do hip hop. Okay? Então, o contexto do surgimento do hip hop é década de 70. Os Estados Unidos passavam por uma crise econômica, isso fruto da crise do petróleo, que aconteceu ali na década de 70, por causa do apoio americano ao Estado de Israel. Os países da OPEP, eles elevam o preço do petróleo, e aí o petróleo ficando muito caro, isso vai desestabilizar a economia americana, que naquele momento era muito dependente do petróleo que via do Oriente Médio, diferentemente de hoje, né? Os Estados Unidos hoje é o maior produtor de petróleo. Também da guerra do Vietnã, que gerou uma grande instabilidade política dentro dos Estados Unidos devido às insatisfações de grande parte da população na participação dos Estados Unidos na guerra, tanto que vai motivar até a saída do país da guerra e uma saída assim com viés de derrota, né, dos Estados Unidos no Vietnã. E aí, o que começou a acontecer? Nas áreas periféricas faltava emprego, faltava alimento, faltava trabalho, os brancos eles foram migrando para outras áreas, enquanto que os negros foram tomando conta dessas regiões periféricas, por exemplo, os bairros do Bronx, em Nova York, e ocupando essas áreas, sofrendo muito com a falta de alimento, com a falta de emprego. Não só a população negra, a população latina também, que já era grande naquele momento, principalmente oriundos ali do México, da América do Sul. Aliado a isso, os jamaicanos sempre foi uma população grande nos Estados Unidos, relativamente grande, né, galera? Não chega a ser gigante, mas os jamaicanos eles iam com conhecimento de novos ritmos, batidas eletrônicas, DJ Hook, por exemplo, que apresentou essas batidas nessa época, e isso foi motivando a criação de rimas, a criação de um estilo musical muito diferente do que tinha naquela época. Uma coisa interessante é que existiam stand-ups exclusivamente negros, não porque ao momento dos Estados Unidos também na década de 70 ainda essa divisão racial muito forte, esses stand-ups, muitos comediantes faziam rimas, e rimas assim simplificadas, tal com o contexto do dia a dia. E isso foi também a gênese foi a ponte para ligar então o movimento que estava acontecendo, musical, cultural nas áreas periféricas, com aquilo que acontecia nas casas de show, onde a população negra, latina participava e gerava esses stand-ups. Então, o hip hop ele meio que foi a confluência disso, né? Ele foi a ligação entre o que estava acontecendo nas casas de show, essas novas batidas eletrônicas, a junção disso vai gerar o hip hop, fruto, é claro, da desigualdade, dos problemas sociais que eram vividos nas áreas periféricas. O hip hop, eu acho que é uma coisa que ajuda a gente a compreender bem o fato de que ele é uma cultura, não é apenas um ritmo musical, mas uma cultura, uma forma de vida que vai envolver a dança, vai envolver o grafite. No final da década de 70, começaram as grandes exposições de grafite pelos Estados Unidos, na Europa, na Itália, em Nova York, e obras assim magníficas de vários artistas plásticos que hoje a gente tem no mundo, aí no Brasil a gente tem exemplo, por exemplo, o exemplo dos Gêmeos, fazendo um trabalho incrível de grafite.
E aí, na década de 80, essa cultura ela chega no Brasil. A gente tem, por exemplo, a participação do DJ Ataíde aqui, que vai ser uma pessoa importante para difundir isso no país, e a influência também do Paulo Freire com a pedagogia do oprimido. Esse livro importante do Paulo Freire, que vai discutir sobre a formação educacional no Brasil e no mundo, e como o oprimido ele sofre com essa formação educacional devido às suas deficiências sociais, e isso vai influenciar muito as composições de hip hop. E junto com essa explosão de hip hop pelo mundo, vem também a explosão da crítica social pelo ritmo, pelo estilo de vida, pela cultura do hip hop. Então, sempre criticando, sempre citando a política, a politicagem como meios perversos de se sustentar, as grandes multinacionais e as suas ações pelo mundo, explorando a mão de obra, pagando baixos salários. Hip hop sempre importante nessa reflexão social, na condição de vida também nas áreas periféricas, o quão difícil é, os problemas, a criminalidade. No Brasil vai explodir mesmo. Na década de 80 já existia, vão surgindo vários grupos, mas na década de 90, sim, vai ser um momento de gravação de milhares de CDs, de grupos que foram para estúdio para gravar CDs de rap aí ligado à cultura hip hop. Também no Brasil a gente percebe um crescimento rápido do funk nos bailes das favelas, o funk que vai surgir também nesse contexto de hip hop, só que aí agora retratando a favela, mas com a musicalidade um pouco diferente, as músicas um pouco menores, com rimas mais fáceis de serem guardadas. Em 1990, na virada da década de 90 para a década de 2000, surgiu o rap ostentação nos Estados Unidos, que é aquele rap ali do 50 Cent, um grupo de rappers que já colocava ao lado do consumo, do capitalismo dentro do hip hop. E aí a gente percebe também uma mistura muito grande com o pop, as batidas ali eletrônicas, e uma indústria que vai agregar muito dinheiro, uma indústria que cresceu absurdamente. Com certeza, grande parte da fatia de produção musical nos Estados Unidos, o dinheiro que é arrecadado vem dessa indústria aqui do rap com o pop, em que vão surgir vários artistas que nós conhecemos como Beyoncé, Rihanna. A gênese é muito parecida, apesar de ser ritmos muito, concepções rítmicas muito diferentes. E isso vai influenciar o mundo todo. Ou seja, galera, mais uma vez a gente percebe a participação de ritmos estadunidenses na formação cultural do planeta. Como é importante isso, né? E acho que o que explica mais isso é esse último ponto aqui, ó, a indústria bilionária, arrecadação de dinheiro, investimento nesse setor. Ele vai ter um retorno muito importante para os Estados Unidos aí, pelo reconhecimento que os artistas têm muito afora, os discos hoje, o streaming hoje, com as vendas de música nas plataformas e tudo mais. Então é isso, galera, discutindo um pouco sobre o hip hop, que é um ritmo aqui no Brasil muito difundido, né? Muito conhecido também, com grupos muito conhecidos como Racionais, Facção Central, dentre outros. Muito obrigado pela atenção, galera. Até mais, tudo de bom. Foi muito bom falar desse assunto aqui com vocês.